Sejam muito bem-vindos ao Podtera, o podcast da Tera Telemedicina. E hoje eu estou aqui com meu amigo Leandro Cordeiro. Que honra, Leandro, estar recebendo você. É um privilégio estar contando com o seu saber hoje aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, César. A honra é toda minha, tenho certeza disso. Você é um cara incrível, excelente, tem feito um trabalho diferenciado na sua empresa e eu estou aqui só para contribuir e crescer junto com você em todo o conhecimento que a gente vai abordar e gerar aqui nesse podcast. Ah, legal. Então, Leandro, você é um profissional que está há 15 anos na Petrobras. Eu te conheço já há bastante tempo. Você é um cara muito estudioso, extremamente técnico. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre normas, né? E estamos aqui porque você é o cara que conhece sobre questões de relação do trabalhador, os cuidados que uma empresa precisa ter com o trabalhador, a responsabilidade também do trabalhador, porque a responsabilidade ela não é somente da empresa. O trabalhador, o colaborador também tem que fazer a parte dele. Então, o nosso papo vai girar aqui em torno hoje da ANR, que teve uma atualização ali em 2022, né? E tem muitas empresas que estão ainda se adaptando, algumas ainda desconhecem sobre as normas, e você está aqui hoje para esclarecer, trazer conhecimento. Meu papel, Leandro, é o seguinte, eu estou aqui sentado, entendeu? E quero só escutar de você e aprender. Então, para nós começarmos, o que é a ANR? Maravilha, César. Fico feliz aí pelo seu interesse nesse assunto. Esse interesse, ele demonstra realmente uma preocupação com a saúde, segurança do trabalho. Isso, óbvio, reflete na sociedade como medidas que devem ser adotadas por empresas e também pelo governo e também pelo trabalhador para que o ambiente de trabalho seja o mais saudável, o mais seguro possível, né? As pessoas elas precisam trabalhar, a relação de trabalho ela é presente na sociedade desde que o mundo é mundo, mas com a evolução da tecnologia, com a evolução das relações de trabalho, medidas precisam ser adotadas conforme todo o conhecimento adquirido e novas possibilidades tecnológicas, né? Essas normas elas vão sendo revisadas para que haja essa melhoria das condições de trabalho, para que todo mundo, no final das contas, faça a jornada e volte seguro para casa, para encontrar com sua família, fazer os seus afazeres. Isso aqui é muito importante. Então, assim, a ANR é muito grande, são diversas, mas vamos para o início. Vamos falar da ANR número 1, que ali ela teve um programa de gerenciamento de risco, né? Sim. Foi uma coisa nova que veio. O que essa ANR significa hoje para o mercado? O que a empresa precisa se atentar em relação a esse programa novo? Maravilha, César. Pergunta excelente e é muito bom começar pelo começo, né? Hoje, lá na Petrobras, eu atuo como presidente de CIPA também, além de lidar com a parte de fiscalização e gestão de processos relacionados à segurança do trabalho, meio ambiente, saúde, SMS, né? Em alguns lugares chamados como SESMIT, na Petrobras, a Petrobras chama de SMS, né? Segurança, meio ambiente e saúde. E atuando já nisso há bastante tempo, já exercendo também essa função de presidente de CIPA, participando de análise de comissões de análise de acidentes e diversos outros comitês relacionados a esse assunto. A gente está, digamos assim, já com isso na pele e no sangue. A gente o tempo todo mergulha nesse universo das normas regulamentadoras, porque isso para nós é um valor. No sistema Petrobras, a segurança está em primeiro lugar e isso é real. Isso está demonstrado, inclusive, no nosso balanço contábil, o que é investido pela companhia nesses processos relacionados à segurança, à medicina, qualidade de vida no trabalho, realmente é demonstrado pelos números. Mas vamos falar um pouco sobre isso. A norma regulamentadora 1, ela, digamos assim, se tornou aí um guarda-chuva, se tornou uma base para todas as outras normas. Ela trouxe uma mudança estrutural e muito necessária. Nós tínhamos antes 2 grandes programas que eram muito conhecidos por todas as empresas que tinham que atender esses programas, né? O PPRA e o PCMSO. Né? O PPRA, que é aquele Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico, né? De Saúde Ocupacional. Então, nós tínhamos ali a segurança do trabalho e a medicina do trabalho trabalhando junto para prevenir risco, conforme a avaliação dos riscos no ambiente de trabalho. Só que, basicamente, César, o que acontecia? Quem trabalha nessa área sabe exatamente do que eu estou falando. Você tinha tudo isso sintetizado num documento. Então, é como se transcendesse da realidade para um documento. Se você tem um PPRA e um documento que comprova isso, você tinha um PPRA. Se você tinha ali o PCMSO
com as designações dos exames que você tinha que fazer, dos profissionais e tudo mais, você tinha lá as fichas, os relatórios, você tinha um PPRA e tinha um PCMSO. E aí, quando chegava o auditor do trabalho, para poder fazer uma fiscalização, para poder fazer ali, atender um processo investigativo ou qualquer outra demanda que seja do órgão do Ministério do Trabalho, você basicamente apresentava aquela documentação e aquilo ali meio que era a materialidade do trabalho. Mas, no final das contas, não é esse o sentimento da norma e não é esse o sentimento do Ministério do Trabalho. O que o Ministério do Trabalho deseja observar é o sistema, a sistemática, o gerenciamento, como que a empresa tem gerado de forma dinâmica, real, intensiva, intencional na vida do trabalhador, nos sistemas, nos procedimentos da empresa, essa realidade entre riscos, entre exposição, medidas de controle, equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual quando você não aplica uma proteção coletiva. Ou seja, toda essa realidade é que deseja, o auditor do trabalho ele deseja ver esse acontecimento. Então o PGR ele veio transformar tudo isso que era basicamente um documento numa realidade, numa sistemática de trabalho. Tanto é que ao longo da conversa nós vamos falar um pouco melhor sobre como esse PGR vai ser implementado nas empresas e que já está em vigor desde 3 de janeiro de 2022, né? Ele foi instaurado antes, né? Até pelo decreto. Isso foi em 9 de março de 2020. Eu até tenho isso aqui anotado. Foi a portaria 6.730 que trouxe a nova redação para a NR1. Então, ele trouxe essa nova realidade em 2020, mas começou a valer a partir de 3 de janeiro de 2022. Hoje nós temos a condição de transformar isso numa realidade, colocar isso num plano de ação, com todo um inventário de risco, e o Ministério do Trabalho pode verificar se de fato isso está acontecendo. Entendi. Você é um profissional que tem 15 anos de experiência. Sim. Na NR1, qual é o maior impacto que você enxerga nela? Beleza. Quando você fala de um programa de gerenciamento de risco, nós estamos falando de basicamente um fator, né? Nós precisamos, de fato, analisarmos, criarmos uma metodologia, um mecanismo de identificação de risco. Então, o empregador ele vai se valer de todas as técnicas, utilizando profissionais específicos, habilitados, dentro da sua área de negócio. Ele tem trabalho em altura? Opa! Então, ele vai ali analisar uma NR específica com trabalho em altura. Ele tem ali espaço confinado? Ele vai fazer uma análise com profissionais específicos para analisar as condições do trabalho confinado. Ele tem serviço de caldeiraria, vasos de pressão? Ele vai ter uma NR específica para isso. Então, para cada atividade, ele vai ter ali uma norma regulamentadora que, no final das contas, é uma síntese, é um procedimento que o governo traz como orientação e que tem força de lei, ou seja, ela não pode ser negligenciada, para que as empresas possam se adequar, para que as empresas possam seguir aquilo como parâmetros, como orientações. Assim como o Ministério do Trabalho criou a consolidação das leis de trabalho, que são dispositivos que refletem as relações, digamos assim, o aprimoramento das relações de trabalho ao longo do tempo, as normas regulamentadoras, elas também precisam sofrer essas atualizações conforme as realidades que vão sendo alteradas conforme novas tecnologias, novos conhecimentos, novos saberes da comunidade científica e da realidade de trabalho e também cultural de cada país. A forma como, por exemplo, o Brasil enxerga a segurança do trabalho é diferente da forma como os Estados Unidos vê, é diferente da forma como a Índia vê, como a China vê. Óbvio que a gente sempre deseja que as melhores práticas sejam adotadas. As NRs também respeitam o grupo de estudo que faz, esse grupo multidisciplinar que faz as NRs e que atualizam essas normas de tempos em tempos. Elas analisam, faz um benchmark mundial para ver o que está acontecendo, o que acontece de melhor. No caso da legislação brasileira, eu percebo, em comparação, que ela é muito bem evoluída e ela sempre tenta buscar essas referências internacionais e, inclusive, ela é considerada uma das melhores normas regulamentadoras em nível mundial. Beleza. Agora eu sou uma empresa, estou escutando ou estou assistindo você pelo YouTube ou escutando pelo Spotify e me bateu uma dúvida. Como é que eu aplico a NR número 1? Como é que eu faço esse gerenciamento? E eu devo
Como é que funciona essa questão da ANR para uma empresa de pequeno e médio porte? Ah, legal, perfeito. Isso é interessante. É muito importante você ver o tipo de atividade que a empresa exerce. Nós temos, por exemplo, graus de risco. Isso está na NR4. Na NR4, no quadro 1. Eu até tenho aqui alguns exemplos. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, nesse quadro, nesse anexo 1 da NR4, pelos quinais, pela atividade empresarial, pela atividade econômica, nós vamos ver o grau de risco que aquela atividade tem. E isso vai fazer muita diferença para a análise. Pelo tamanho da sua empresa, pela complexidade da sua atividade, pelo grau de risco envolvido, você vai ter um critério mais severo ou mais brando. A lei ela vai fazer essa adaptação. As empresas elas não vão ser tratadas de maneira igual se elas têm complexidades de risco completamente diferentes, né? Só para você ter noção. Aqui nesse quadro dos quinais, nós temos aqui empresas que fazem produção de lavoura, de cereais, de fumo, de soja, cana-de-açúcar, elas entram num grau de risco 2. Agora, uma empresa que trabalha com horticultura, ela tem grau de risco 1. Agora, vamos pegar aqui um exemplo de grau de risco 3. Ó, abate e fabricação de carne, já é uma atividade com risco 3. Pegar mais uma aqui de nível 3. Temos aqui uma lista extensa. Ó, empresas que trabalham com siderurgia já estão ligadas a grau de risco 3. Agora eu vou pegar aqui uma grau de risco 4, só para poder exemplificar aqui. Acredito que ela esteja aqui mais para baixo. É importante a gente entender um pouco dessa complexidade, né? Porque são muitas possibilidades, muitas variações. São muitas páginas aqui, mas só para a gente não perder o feeling. Nós temos essas classificações conforme a atividade empresarial que é desenvolvida. Então, para cada empresa, o tipo de abordagem da legislação ela é específica, é diferente. Então, microempresa, uma empresa que está no Simples, uma empresa que está no MEI, ela não vai ter um PGR específico. Mas, quando ela presta serviço para uma empresa que exige um PGR, ela segue o PGR da contratante. Entende? Mas ainda assim, dependendo da atividade que ela desenvolva, ela vai precisar fazer a sua adequação para poder seguir a legislação. Porque a legislação ela é contundente em relação a tratamento dos riscos. Então, só para você ter noção, o tratamento para MEI, para microempresa, para empresa de pequeno porte, ele tem um tratamento diferenciado em relação ao PGR, ele é mais simplificado. Então, você vai lá no site do Ministério do Trabalho, óbvio, você deve ter aí um profissional específico, uma consultoria externa. Se você não tem um profissional de SMS, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, você contrata uma consultoria especializada que vai te dar esse suporte para poder você estar em dia com a lei. E ali você vai ter um tratamento simplificado, uma ficha que você baixa lá, faz ali a mensuração dos riscos das atividades e você tem essa tranquilidade de estar de acordo com a legislação. Eu quero voltar um pouquinho porque você falou sobre o PCMSO logo no início. E se eu não me engano, ele está ali na NR7. Isso, NR7. Qual é a finalidade? Porque está tudo interligado. Está tudo interligado. Qual é a finalidade dele e como uma empresa pode também aplicá-lo? Porque eu também vejo, Leandro, no dia a dia, muitas pessoas tendo dificuldade sobre esses termos. Eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho sobre finalidade, como aplicar também. O mesmo formato que você trouxe para a NR1, vamos aplicar agora a NR7? Beleza. O PCMSO, que é esse programa de controle médico e saúde ocupacional, ela imagina que são 2 braços. A segurança do trabalho, trabalhando com a gestão de risco, identificando esses perigos, classificando esses riscos, verificando a ocorrência, a probabilidade deles acontecerem e a severidade desses acontecimentos, criando um catálogo desses riscos, que é o chamado inventário de riscos, que isso está lá no PGR, na construção do PGR. Então, você inventariou os riscos, você agora tem um plano de ação. Esse plano de ação, ele reflete o que você vai fazer com o que você identificou. E aí você apresenta as medidas de controle. É exatamente isso que o Ministério do Trabalho vai ver hoje, respondendo até aquilo que a gente estava falando lá no início. O Ministério do Trabalho chega hoje num local, ele vai querer ver isso. Deixa eu ver o teu inventário de risco, é onde você catalogou todo e mapeou tudo que você tem. Deixa eu ver o seu plano de ação, que esses são documentos que você vai apresentar
pro auditor do Ministério do Trabalho, e aí ele vai ver, beleza, eu tô vendo o seu plano de ação, agora eu quero ir no campo, eu quero ver na área industrial, eu quero ver na sua área fim, eu quero ver essas medidas implementadas. Onde é que estão os sensores que você disse que botou no plano de ação? Onde é que estão os equipamentos que produzem muita vibração, muito ruído, que você disse que eles estão enclausurados? Cadê o enclausuramento? Cadê as medidas de controle relacionadas aos gases? Cadê as válvulas com a especificação XYZ que tem menos risco de vazamento? E uma série de outras medidas que os empregadores vão tomar para poder minimizar a exposição do trabalhador e minimizar acidente, que é uma catástrofe. Um acidente na empresa pode fazer uma empresa quebrar. Então, no final das contas, tudo isso que está no PGR vai gerar essa massa de atividade, essa massa de documento. O que é o PCMSO nessa história? O PGR não fez um levantamento de risco, não fez ali um inventário, não catalogou? Ok, aquilo vai gerar uma série de ações. Por exemplo, esse trabalhador que vai trabalhar nessa atividade industrial, ele vai estar exposto a algum combustível, algum gás, algum tipo de composto químico que gere algum tipo de risco e ele precise ser monitorado. Aí entra o programa de controle médico, fazendo com que exames sejam feitos em determinados períodos, e a NR7 vai ter ali uma periodicidade para fazer esse monitoramento para cada agente químico nesse caso, e ali a medicina do trabalho vai estabelecer uma periodicidade de exames e uma tipificação de exames, para que esse trabalhador ele tenha as medidas de controle atendidas na segurança do trabalho, no local de trabalho, e, por outro lado, ele está sendo monitorado pela saúde do trabalho, para que, se houver alguma exposição, seja identificado e medidas sejam tomadas imediatamente, porque esse trabalhador ele não pode ficar a essa exposição tendo a sua vida prejudicada por conta de uma situação laboral. A ideia é essa. Tem validade esse programa? Legal. Assim, o programa em si, ele é permanente. Então, não necessariamente nós temos uma validade do programa, nós temos uma validade do plano que esse programa desenvolve, né? Anualmente, ele precisa passar por uma revisão. Então, anualmente, você precisa verificar se o seu PCMSO está adequado com a realidade. Ele está ainda ligado à atualização dos riscos que foram mapeados. Porque a atividade pode mudar. De repente, uma indústria, ela passou a usinar novos produtos, novas composições de metais, ou ela começou a trabalhar com novos combustíveis, se for uma empresa do ramo de óleos, e seja o que for, ela mudou o seu escopo, ela está com novos ativos, novos riscos apareceram. Então, o programa ele precisa ser dinâmico, ele precisa atender essa nova modalidade que a empresa opera. Ou então alguma coisa mudou. De repente, ela se desinvestiu, ela deixou de atuar em determinado ramo. Então, ela não tem mais aquele risco que ela tinha. Então, ela também precisa reduzir. Ela não tem mais a necessidade de fazer exames para riscos que não existem mais. Então, tudo isso é dinâmico e precisa ser, pelo menos uma vez ao ano, revisado. E aí entra, inclusive, o papel da CIPA, porque pela NR5, que é a NR que fala da CIPA, o empregador precisa apresentar a essa comissão dos empregados, né, a comissão de prevenção a acidente, que é a CIPA, apresentar o seu PGR, que antes era o PPRA, que agora não é mais esse documento, mas esse sistema, essa metodologia, e ela precisa apresentar o PCMSO, para dizer para o trabalhador o seguinte, aqui está o nosso trabalho, onde nós identificamos os riscos, catalogamos os riscos, no nosso plano de ação nós estamos fazendo isso para remediar, para botar medidas de controle. Esses são os nossos números, aqui foram a quantidade de acidentes que ocorreram, aqui foram as medidas que foram tomadas, aqui estão os resultados dos exames. Nós tivemos aqui, aí óbvio, né, tudo respeitando a Lei de Proteção de Dados, né, LGPD. Ela não vai dizer quem é o empregado que teve ali uma avaliação, ela não vai dar dados sensíveis, mas ela vai colocar em estatística dados. Fizemos aqui monitoramento de tantos empregados desse grupo de exposição homogênea, né, o GHE. Nós temos tantos percentuais de impacto por conta dessa exposição, não houve impacto. Tudo isso tem que ser apresentado. E a NR, ela ainda é mais específica. Se nós estivermos tratando de uma matéria extremamente periculosa, um exemplo, o benzeno,
que é um componente do petróleo, ela com certeza vai precisar ter uma tratativa diferente. Então, ela sai do PCMSO e entra para um programa específico de tratamento do benzeno, que é o PPLB. Então, acima do PCMSO, nós temos algo mais específico ainda quando se trata de coisas que são extremamente perigosas. Então, para esse ambiente, por exemplo, do petróleo, né, nós temos agentes carcinogênicos, podem promover câncer no sangue, leucopenia, alterações dos glóbulos e tudo mais. E então, nós temos ali um programa específico de exposição ao benzeno. Então, além de todas as prerrogativas do PCMSO, nós temos um programa que vai ainda mais fundo, com medidas extremamente específicas. Então, ou seja, a norma ela sempre está visando fazer com que a empresa tenha o seu modus operandi de forma a proteger qualquer tipo de exposição ao trabalhador. E o PCMSO é o resultado da área médica nesse processo. Você trouxe assim, uma visão bem ampla da norma, mas eu gostaria que você tentasse assim, trouxesse uma clareza para o empreendedor que está nos assistindo, nos ouvindo, como é que ele pode fazer a gestão dessa norma? Como é que funciona para ele? Pelo menos para que ele possa entender. É óbvio que é um assunto muito complexo. Sim. E a empresa vai buscar uma consultoria, vai, dependendo do porte, ela vai ter internamente um profissional para organizar tudo isso, mas é interessante nós sabermos o que está sendo aplicado no nosso negócio. Então, como é que ele vai fazer? Como é que funciona a gestão dessa norma? Beleza. Eu vou até aproveitar para falar um pouco sobre essa gestão e para falar um pouco sobre o que foi atualizado, para poder, de alguma forma, isso ficar um pouco claro. Bacana. E as pessoas já saberem, inclusive, quais as novidades que repousam sobre esse tema. É importante dizer que para o MEI, para pequenas empresas, microempresário e empresas de pequeno porte, as EPPs, elas estão dispensadas de PCMSO, por conta também do seu tamanho, né? Por conta da quantidade de empregados e tudo mais. Para algumas, tá? Algumas, dependendo do grau de risco, elas vão ter a obrigatoriedade. Sempre pensando no grau de risco. Mas, para algumas, elas vão estar dispensadas. Os exames periódicos, eles vão poder ser feitos até a cada 2 anos, em vez de ser anualmente. Tudo vai depender da categorização da empresa. Mas, basicamente, o PCMSO ele vai ter um relatório analítico, que ali você vai apresentar critérios, interpretações e planejamento de conduta em cada situação. Esse relatório analítico ele substitui o que era o relatório anual, isso na nova norma, né, NR7. O médico responsável pelo PCMSO, constatando inconsistência nesse inventário de risco, ele vai reportar à equipe de segurança para que faça uma revisão no PGR, ou seja, está colocando o médico protagonizando, né, uma atividade de intervenção nesse processo, porque ele vai entender o seguinte, olha, os exames que nós estamos realizando não estão compatíveis com esses riscos que estão sendo apontados no PGR. Ou então a gente vai ter que refazer essa gama de exames, ou então esse apontamento no PGR está inconsistente. O médico vai poder fazer também esse caminho, esse trânsito, né, com a equipe de segurança. E aí, basicamente, quando a gente pensa em PCMSO, o que a gente pensa? Basicamente, cara, você vai fazer um exame admissional na empresa. Você precisa fazer um ASO admissional. Você vai fazer uma demissão. Você vai fazer um ASO. Você vai passar por um processo de licença médica por conta de algum acontecimento. Você está passando pelo departamento médico, que tudo isso está previsto dentro do PCMSO. Então, basicamente, essas tratativas relacionadas ao contato do trabalhador com a área médica, ela está sendo regulamentada pelo PCMSO. Algumas empresas que têm esse pequeno porte estarão dispensadas. Outras empresas, elas são obrigatórias a ter esse núcleo de saúde do trabalho internamente. E eles são gestores desse processo e darão conta de todas essas tratativas, né? Eu quero avançar agora para a RN9. Você, como trabalha com petróleo, então tá na veia, né? Por conta dos riscos e da matéria que é tratada nessa norma. Mas qual a aplicabilidade dela para outras empresas? Vamos trazer luz, né? Sair um pouco dessas potências, dessas grandes empresas que trabalham com petróleo. Vamos trazer um pouquinho mais para a realidade, para empresas menores, para falar sobre a aplicação dela e também sobre o gerenciamento dela. Não, beleza. É muito importante. A gente aí para falar da NR9, a gente vai precisar falar muito do PGR. Porque a NR9, ela basicamente tratava da elaboração do PPRA. E como o PPRA
deixou de existir para poder fazer parte agora como um programa complexo, integrado, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que está previsto na NR1. Então, a NR9 está falando mais sobre a metodologia de você identificar os riscos existentes. Então, a gente tem ali a avaliação das exposições ocupacionais. Você tem a forma como você vai fazer esse tipo de avaliação dessa exposição dos agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos. Só que entraram novos atores, porque o risco físico, químico e biológico era o que estava previsto no PPRA. Mas a gente tem também riscos urbanos. Você tem, às vezes, um risco de o cara trabalhar num ambiente onde tem muito problema de facções criminosas. Então, ele pode ter um risco ali de tomar um tiro. Deixa eu te interromper rapidamente. E me traz clareza. Você consegue me falar agentes biológicos, agentes físicos? Vamos trazer exemplos? Sim, eu quero exemplos, eu quero entender beleza, o que significa certo, cada... Pra gente que tá nesse meio, tudo isso fica muito orgânico, né? Mas eu vou falar assim pra vocês. Até para poder falar sobre um tema que daqui a pouco vai fazer sentido, que é a gradação de risco. Não é só a existência do risco, mas o quanto esse risco incide naquele local. E com qual periodicidade, né? Ou seja, a severidade e a probabilidade da existência desse risco. Mas só para ficar claro para vocês, o que são perigos físicos? Para ficar claro. A gente está falando de ruído, né? O ruído, ele é um perigo físico, né? Ele vai gerar uma espécie de uma vibração. E o grande problema, inclusive, do risco físico, né? Não é necessariamente a questão auditiva, mas é a questão da vibração. Porque uma máquina, por exemplo, que produz muita vibração, ela vai vibrar numa frequência, fazer com que os seus ossos fiquem naquela vibração. Isso pode gerar problemas para o trabalhador. Existem riscos e existem muita investigação em cima disso. Esse é um risco físico. Uma radiação, por exemplo. Uma radiação é um risco físico, que vai emanando de determinado processo, equipamento, e ele tem que estar aparamentado para poder não sofrer esse tipo de radiação. No caso, eu estou falando de radiação não ionizante. Mas aí a gente vai... Vamos falando aqui de uma maneira que todo mundo consiga compreender. Vamos passar aqui para o perigo químico, ligado, por exemplo, a gás e vapor. Gases e vapores são perigos químicos, podem produzir queimaduras. O benzeno é um risco químico, produtos químicos, gasolina, diesel, petróleo. Quem trabalha com posto de gasolina tem um risco químico presente, que é ali o contato com o combustível. Inclusive risco até da própria contaminação por benzeno. Existe aí uma preocupação muito grande para que o trabalhador que trabalha ali na bomba, ele possa receber uma proteção, ele possa ser monitorado por conta da exposição ao benzeno presente na gasolina. Esse é um fato muito importante que a sociedade, inclusive, tem que olhar para isso com carinho, as autoridades, as empresas, para que esse trabalhador ele não fique com essa exposição. O perigo biológico, a gente já está falando mais de vírus, bactérias, ambientes que possam ter muito mofo, que possa estar aí com algum tipo de contaminação bactericida, tipo lixo de hospital. É um risco biológico, resultado de exame, equipamento pérfuro-cortante, que é vacina, injeção. Você pode ter ali uma contaminação por bactérias. Então, é o perigo biológico presente, muito presente em hospitais, ou então em cozinhas. Você pode ter esse tipo de perigo de material contagiante, infecto-contagiante. Agora, você tem uma inovação. A gente falou aqui de perigo físico, químico e biológico. Mas a gente agora tem a entrada de perigos de acidentes e ligados também a riscos ergonômicos. Isso não estava previsto no PPRA, mas está previsto no PGR, que é um risco, por exemplo, de um acidente ligado a um trânsito. Você está num local que tenha conflito de comunidades com facções e o cara pode ser alvejado. Esse risco é presente. Então, ele pode ser agora contemplado no PGR e a empresa vai pensar quais são as melhores medidas para poder não expor esse trabalhador. Será que, de repente, pegar esse profissional e colocar ele num carro adesivado é melhor? É melhor, de repente, botar esse cara para entrar naquele local sempre com um carro oficial, carro da empresa, para todo mundo ver que é um trabalhador. Será que esse cara pode ficar com uma roupa normal ou ele tem que estar uniformizado para poder identificar que ele é um trabalhador que trabalha numa empresa, tipo uma empresa para mexer no poste de luz ou para mexer num cabeamento de alguma coisa? Ele tem que estar identificado. Essa é uma medida que pode ser tomada para poder minimizar a exposição desse trabalhador num lugar que tem muito perigo urbano,
Tudo isso tem que ser pensado. Risco de acidente, risco de queda, risco de explosão, animais peçonhentos. O cara trabalha num ambiente perto a uma mata e aí ele pode estar exposto. Então ele tem que usar uma bota, mas ele também tem que usar uma perneira para que ele não possa sofrer ali nenhum tipo de ataque de animal peçonhento, que são animais que têm veneno, né? Escorpião, cobra e tudo mais. Esse é um perigo de acidente. Agora, temos também a introdução dos perigos ergonômicos, ligados a movimentos repetitivos. O pessoal que trabalha muito com aquele do headset, telemarketing, tinha muito problema com perigos ergonômicos por conta do movimento de computador e mouse. Eles fazem muito movimento por segundo, muito movimento por minuto, e ali eles ficam com muita repetição e podem gerar aí uma LER e uma série de outras patologias, né? Então, postura inadequada, tudo isso está dentro agora de perigos categorizados também e contemplados no PGR. Isso foi uma inovação, isso não tinha. Isso tinha uma outra tratativa alternativa, mas agora ela está sendo contemplada dentro do programa de gerenciamento de risco, e a empresa precisa agora, por força de lei, apresentar soluções para esse tema, né? Isso se aplica para empresas de diversos tamanhos. Cada uma vai ter a sua complexidade, como eu disse, mas são pontos de atenção muito importantes na norma. Para você, qual é o principal risco para a empresa que não cumpre essas normas? Ah, sim. Vamos lá. Aí eu nem diria que é o principal risco, é a principal consequência, né? Porque cada tipo de negócio vai ter um seu risco atrelado à sua atividade. Toda atividade tem risco. A gente tem até que entender esse conceito de risco e conceito de perigo, né? O perigo a gente pode tentar colocar ele mais perto da consequência, do tipo de situação, tipo de ocorrência em si. E o risco está mais ligado à probabilidade desse acontecimento, né? Mas o que eu quero te dizer, ô César, é que a análise desses perigos ela tem que ser feita pela atividade, pelo tipo de atividade desenvolvida no local de trabalho. É importante esse termo, no local de trabalho, que é muito usado na norma por estabelecimento, porque é a realidade do estabelecimento. O Ministério do Trabalho ele tem uma visão que o trabalho ele é o acontecimento temporal, geográfico, espacial, ou seja, é o que acontece naquele momento, naquele lugar. Porque às vezes nós temos uma empresa que tem um escritório, ela tem todo um padrão e tudo mais. Mas se ela vai prestar o serviço lá na casa de um cliente, cara, o local de trabalho é lá na casa do cliente. Se for uma casa, se for uma empresa, se for na rua. É aquele espaço, é aquele momento, é aquele acontecimento. É isso que vai ser observado. Então, para aquele espaço, qual o risco? Para aquele espaço, quais são as condições? Para aquele espaço, quais são as proteções necessárias? Para aquele momento, para aquela atividade, para aquele tipo de acontecimento, coisas precisam ser feitas de formas específicas. E aí você está falando de EPI, né? Porque aí tem que ter toda a estrutura para que o trabalhador naquele ambiente que está ali vai trocar um cabeamento. Isso. Ele tem que estar preparado e a empresa tem que... É o que a norma fala. A empresa tem que cumprir e fazer cumprir. Isso, né? Exatamente. Foi o que você falou. Nós falamos lá no início do nosso bate-papo. Né? É o papel também do trabalhador, né? Da empresa fornecer, dar as condições, mas também do trabalhador se valer dessas condições. Tem que dividir, tem que equilibrar as responsabilidades, né, Leandro? Sim. Então, assim, é óbvio que a empresa precisa fazer o papel dela. Isso. Você trouxe muito bem aqui a preocupação da norma em proteger o trabalhador, trouxe a responsabilidade para a empresa, mas a norma também deixa claro a importância do trabalhador em seguir essas recomendações. Cabe ao trabalhador utilizar, porque eu digo para você uma coisa, se acontece um acidente, vai ter aí é que, cara, eu participei de muita comissão de investigação de acidente, nossa, cara, é bem desagradável, é muito ruim, é uma sensação muito ruim, mas assim, ao mesmo tempo, ela é de um crescimento profissional absurdo, porque ali, cara, a gente vai fazer vai analisar por diversos tipos de metodologia, né? Ichigal, Speed Peixe, MPC e diversas outras metodologias de análise de acidente. Ali a gente vai analisar, cara, o fenômeno, o fato, tentando enxergar causas básicas, causas secundárias, tentar enxergar uma série de possibilidades, enxergar responsabilidades da empresa, responsabilidades do trabalhador, não tentando achar culpado, mas tentar entender essa sistemática para saber como que dali para frente
a empresa pode melhorar. E aí, cara, se a gente identificar que a empresa não forneceu os EPIs adequados, a gente percebe que a empresa está descumprindo a norma. Mas pode acontecer de a empresa estar fornecendo, estar suprindo, estar dando os treinamentos adequados para o trabalhador, mas muitas vezes isso não é adotado pelo trabalhador. Acontece. Porque às vezes não é confortável. Por exemplo, não sei se você já teve experiência de você botar um capacete, um óculos de proteção, um protetor auricular, aqui amarrando aqui na jugular, uma roupa que segura você para não entrar vapor, e você fica todo ali enclausurado dentro de um uniforme com proteção RF, com a questão de fogo, né? E aí você fala, meu Deus, isso aqui é insuportável. E aí você vai pro ambiente operacional industrial, parecendo até um Robocop. Inicialmente, pode ser desconfortável, mas chega um momento que você fala, cara, é a minha vida que está aqui. A minha vida tem que estar em primeiro lugar. Então, o trabalhador ele vai se conscientizando da necessidade, dessa importância dele estar protegido, dele estar seguro. Daqui a pouco ele se acostuma. A tecnologia também ajuda nesse sentido, fazendo com que os equipamentos sejam cada vez mais leves e mais funcionais para poder esse trabalhador ele estar sendo mais protegido e menos sobrecarregados, né? Menos sobrecarregado para exercer a sua atividade profissional. Mas, de fato, existe esse lado da empresa e do trabalhador. Ambos precisam estar em comum acordo para que a segurança seja efetiva. Você vem trazendo aqui, basicamente, da sua experiência de trabalho, e eu quero pegar um pouquinho desse conhecimento novamente aqui, para que você venha sugerir uma dica para quem está nos acompanhando. Porque você está numa empresa de porte gigantesco. E você trouxe um pouco da sua experiência na análise de fazer investigação de acidente de trabalho. Como uma empresa menor, Leandro, como é que você entende que ela pode implementar, de acordo com a sua vivência, essas questões para que ela possa prevenir e cuidar ainda mais do seu trabalhador para evitar certos tipos de acidentes? Exatamente. É óbvio que às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho o mesmo caixa que a Petrobras. Mas certamente ela pode olhar para a sua empresa e para tantas outras empresas e falar assim, poxa, isso aqui eu posso investir sim. Eu posso investir tempo em palestra. Eu posso trazer, talvez eu não traga o mesmo palestrante da Petrobras, mas eu tenho um amigo meu que presta uma consultoria, ou eu posso buscar uma consultoria que o orçamento cabe no meu bolso, porque investir no funcionário, no colaborador, é investir também na sua empresa. Então, qual dica prática, assim, bem prática, que a pessoa vai escutar hoje, vai aplicar amanhã, para que o funcionário dela tenha uma qualidade de trabalho maior? Perfeito, César. Muito importante essa sua pergunta, e ela é muito, muito necessária. Pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é. Hoje nós temos muito material disponível. Hoje nós temos excelentes profissionais no mercado e nós temos um leque de profissionais no mercado. Profissionais muito mais acessíveis para uma condição da empresa e outros profissionais já mais gabaritados, com renome, com currículo aí invejável, né? Então, tem para todo mundo. O mais importante é esse interesse da empresa em investir no trabalhador, investir na sua equipe, na sua força de trabalho. Porque no final das contas ele está investindo em quem está produzindo para ele, quem está produzindo caixa, quem está trazendo cliente, quem está fazendo as operações, quem está dando ali um back office, dando suporte, seja qual for a categoria desse trabalho. Se a empresa mantém esse cara no seu time, é porque ela entende que ele é importante para o seu time. Então, no final das contas, é muito importante adotar essas medidas de tentar conscientizar essa equipe. Aí, que dicas eu poderia dar? Cara, existem diversas dicas que poderiam ser dadas em relação à segurança do trabalho. Existe o DSMS, que é o diálogo, que é muito conhecido também como DDS, que é um diálogo diário de segurança. Você pode fazer um bate-papo todos os dias com a empresa, que seja de 10, 15 minutos, mas pegar alguma coisa da sua atividade e revisar. Pessoal, olha, a gente tem aqui digamos, alguém que trabalha só com escritório, que trabalha só no computador. Pessoal, vamos lembrar de 30 em 30 minutos, vamos botar para despertar de 1 em 1 hora, botar para despertar o celular, para a gente parar um pouco e só fazer um movimento aqui de alongamento para evitar qualquer situação. Não vai demorar, não vai doer. Vamos fazer o seguinte, tem um videozinho aqui do YouTube que mostra uma sequência de exercícios de 5 minutos que você pode seguir para poder você fazer um exercício. De 1 em 1 hora, pessoal, vamos levantar, vamos botar aqui o aplicativo para poder lembrar de beber água. São coisas que vai fazer o funcionário se sentir protegido, se sentir seguro e dizer, cara, eles estão preocupados com a minha vida.
Só isso já traz um ganho de consciência em segurança, de consciência de qualidade de vida para o profissional, que vai fazer ele também olhar para a empresa de maneira diferente. Pô, esses caras estão preocupados comigo. E para o empregador isso é uma maneira inteligente de agir, porque ele também está lidando com alguém que vai ter menos exposição ao risco, vai ter menos exposição ao acidente. Ele está mostrando para o cara que o cara é importante, isso vai reduzir absenteísmo, isso vai reduzir presenteísmo, que são conceitos até interessantes. O absenteísmo é aquela pessoa que começa a faltar ao trabalho, ela começa a provocar faltas no trabalho, às vezes com motivos não justificáveis, né? Ela até pode querer justificar, mas às vezes é uma forma da empresa forçar não ir. É conhecido como absenteísmo. O presenteísmo é o cara estar dentro do ambiente de trabalho, mas ele começa a cair de produção. E ele está ali presente, mas é como se ele não tivesse com a mente presente. Ele está de presente de corpo, mas não de mente, porque ele já não se sente pertencente àquele lugar. Então, são coisas que você pode reduzir, tornando esse cara importante. Então, o DDS é uma medida. Você pode fazer treinamentos contratando pessoas. Existem materiais de primeiríssima qualidade no YouTube, gratuitos. Então, faz uma sessão de vídeo, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Não sei, faz um cronograma de ações, faz um plano de ações e começa a implementar essas medidas. Faz aí eventos de tempos em tempos para você poder fazer. Tem uma coisa muito chamada legal que é desenvolvimento de equipe, né? Que o pessoal chama muita coisa de RH. Cara, tira um fim de semana, vai com a tua empresa, vai com a tua equipe para um treinamento. Leva para um treinamento, vai para um hotel fazenda. Eu sei que é um investimento, faz isso uma vez no ano que seja, mas leva para um hotel fazenda e ali você chama um profissional para poder palestrar e também tem um momento de diversão para integrar os funcionários, ou então para você falar das metas para o próximo ano da tua equipe, da tua empresa nesse ambiente. Cara, você pode fazer muitas coisas, né? Tem, por exemplo, alguns treinamentos hoje de desenvolvimento humano de vários institutos, o Instituto Você, o Método CIS, do Paulo Vieira e vários outros aí profissionais que são referência no mercado de desenvolvimento humano. E tem empresários que estão pegando seu time de líderes e, dependendo se a equipe é menor, a empresa toda, leva todo mundo para um evento desse. Porque o cara lá vai fazer uma análise de perfil comportamental, o cara lá vai aprender a estabelecer metas smart, né? Mensurável, atingível, temporal. O cara ali vai aprender sobre procrastinação, o cara vai aprender um pouco sobre neurociência, como é que funciona a mente, como é que funciona crenças, valores, como que lida com esses dilemas. O cara está investindo no desenvolvimento de um profissional que vai se tornar uma pessoa melhor. Ele sai de um treinamento desse completamente diferente. Então, são diversas formas que as empresas podem adotar medidas para valorizar essa mão de obra e, com certeza, isso vai se reverter em qualidade, em menos tempo para a entrega de determinadas coisas. E tudo isso aí é uma análise que o gestor deve fazer conforme a sua condição, conforme o seu momento econômico e financeiro, óbvio. Mediante o que você falou, eu quero trazer um assunto que eu sei que você gosta, que é emoção. Cabeça, pensar, cuidado, a saúde emocional. Principalmente nesse pós-pandemia e até mesmo durante a pandemia, muitos trabalhadores se viram passando por grandes dificuldades emocionais. Sim. Então, as empresas tiveram que olhar também com um olhar especial, com carinho, para poder manter ali a sanidade mental do seu colaborador. Como é que você, na sua vida, aplicou isso? Ali na frente de CIPA, como é que você viu essa questão acontecendo? E o que você tem a falar sobre isso? Eu quero deixar essa pergunta muito aberta, porque eu sei que você é um profundo conhecedor do tema, e eu gostaria que você trouxesse esse tema para a mesa, para fazer chegar a quem está nos ouvindo ou nos assistindo, para que ele possa também aplicar, para que essa pessoa possa aplicar também no seu ambiente de trabalho, seja o empregador, trazendo esse tema para o seu time, ou o colaborador que venha escutar você, ele possa falar assim, poxa, por mais que o meu empregador não esteja tomando essas medidas, eu como um ser individual posso cuidar da minha saúde. Como é que você pode aqui expressar sobre esse assunto? Legal, muito boa pergunta. Cara, essa pandemia, ela veio, sei lá, ela virou o mundo de cabeça para baixo, aí agora desvirou e tá todo mundo ainda se ajustando, né? Ainda tá se ajustando, embora pareça para muita gente tá normal, mas o mercado sentiu muito. O mercado financeiro sentiu muito. Essa questão do home office, agora como uma realidade, é algo que realmente mudou muitas relações de trabalho. Só para você ver, a própria legislação mudou. Na NR5, que foi atualizada também em 3 de janeiro de 2022, que é a que fala de CIPA, ela já diz que as reuniões de CIPA podem ser remotas. Isso foi uma atualização da norma por conta do home office, por conta do trabalho remoto, entende? Então, a própria legislação mudou por conta dessa
situação que aconteceu. Os especialistas em tecnologia dizem que o mundo evoluiu o que se esperava em 20 anos, em 6 meses, para atender as escolas, as empresas, os governos, nesse período onde as pessoas precisavam ficar em isolamento. Então, nós tivemos também muitos ganhos com a pandemia em relação a essa atualização, né? Mas, de fato, houve também mudança de comportamento. Só para você ter noção, César, falando ainda sobre o tema presente, e já vou falar sobre a parte emocional, mas falando de PCMSO, nós tivemos uma apresentação de PCMSO na nossa unidade e houve um reflexo, uma mudança de um ano para o outro, que foi justamente o período que o pessoal ficou confinado, em alguns resultados de exame. Alguns exames que estavam começando a mostrar uma alteração do colesterol, acho que é o HDL, que é ligado ao sedentarismo. É o LDL ou o HDL, não lembro. Aí eu deixo para os médicos. Mas um desses colesteróis, ele retrata uma pequena porção relacionada à alimentação, mas grande porção relacionada a sedentarismo. Então, por conta dessa questão do confinamento, já houve uma alteração. E demonstrou nos exames que a força de trabalho, por conta de ter ficado um pouco mais sedentária, acabou tendo aí um aumento desse índice. Então, a empresa começou a fazer o quê? Ela começou a implementar programas para poder o pessoal ficar bem, incentivando caminhada, incentivando exercício. Fez uma parceria com o Gympass para dar oportunidade de academia para o pessoal. Implementou um sistema de ressarcimento para até determinado valor para outras academias. Então, ou seja, ela criou uma sistemática para poder melhorar esse índice. E também investindo na saúde do trabalhador, porque ela viu globalmente por um programa que a saúde tinha ficado comprometida por conta do período. E a empresa entendeu que era valor para ela a segurança do trabalho e investiu nos trabalhadores uma solução. Esse é um grande exemplo. Então, a pandemia, ela trouxe toda essa... E mostrou como é importante também você monitorar a saúde do seu colaborador. Exatamente. Não basta ele só fazer o exame quando entra, quando sai, o periódico. Isso. Mas se você monitora ali com frequência a saúde do trabalhador, os ganhos são imensos, tanto para o colaborador como para a empresa. Exatamente. Imagina o cara caindo adoentado, aí começar a ficar de licença médica o tempo todo, e aí você não tem mais a mão de obra, aí você precisa ter um backup para ele, aí você começa a interromper os seus processos, e tem gente que é muito importante, tem gente que é visceral na empresa, ela não pode parar, e aí o empregador fica na mão do cara, fica numa situação delicada, e aí começa, às vezes, uma sequência de situações relacionadas a assédio, que às vezes o cara precisa se tratar, ele não consegue, às vezes, nem tirar férias, não consegue, às vezes, parar para fazer uma cirurgia, não consegue parar... Eu conheço situações assim. E aí, e às vezes, o empregador nem sabe, mas ele pode estar cometendo, às vezes, um tipo de assédio moral a esse empregado, mesmo sem essa intenção de querer assediá-lo, mas ele coloca um nível de pressão sobre esse profissional que esse profissional não consegue se ver livre de outra decisão, a não ser permanecer no ambiente de trabalho. Isso pode criar problema no final. Acontece uma briga, acontece uma rixa, entra na justiça, aí o trabalhador perde um dinheiro de indenização. É um problema terrível, é caótico. E isso, às vezes, poderia ser resolvido de uma maneira muito mais preventiva, fazendo um monitoramento e criando um ambiente de mais, como eu posso dizer, de mais conforto emocional e laboral. Um ambiente mais adaptado à realidade do nível de exposição que esse profissional passa, seja num escritório ou seja no ambiente industrial. Mas voltando a falar sobre a questão emocional em si, na pandemia, como eu lidei, como é que foi e tudo mais, César, eu particularmente, para mim, foi uma experiência bem interessante. Embora preocupado, né, porque eu fiquei com Covid e tudo mais, tive aí pelo menos 12 sintomas. Eu lembro de ter escrito todos eles, né? Fui monitorado, fui com telemedicina, a gente fez um atendimento via um sistema da própria empresa, então o médico fazia o acompanhamento, a gente fazia ali por tela, eu reportava os exames e tudo mais, recebia sempre uma informação, eu reportava eles me acompanhavam e tudo mais. Graças a Deus nada afetou meus pulmões, mas eu fiquei aí durante um tempo com algumas sequelazinhas, mas graças a Deus nada muito grave não. Mas eu pude ficar com a minha família mais tempo, isso foi muito positivo. Ao mesmo tempo, a minha filha estava sendo alfabetizada, a Sofia. Ela tinha ali 5, 6 anos. Então, estava naquele período de alfabetização.
pense numa criança que teve que ser alfabetizada pelo celular, pela tela do computador. E a professora de lá tendo que fazer isso com uma turma. Foi uma loucura. Mas conseguiu. A gente também estava muito presente, porque a gente era meio que professor auxiliar, né? Ficava ali junto como professor auxiliar dentro de casa e a professora ensinando. Mas a gente pôde viver, naquele período de pandemia, um período de muita união familiar. Porque tinha que estar junto, tinha que estar presente. Então, a gente tinha que conviver. E, óbvio, também tentando adaptar dentro da minha casa um espaço adequado para desenvolver as minhas atividades, uma vez que eram possíveis ser feitas à distância, né? As minhas atividades, elas são atividades administrativas, ainda que num ambiente operacional, que é o que eu atuo hoje, mas elas são atividades de gestão relacionadas aos processos. Mas eu tenho colegas que são colegas de operação e de manutenção. Eles mexem com máquina, eles mexem com ativos, né? Eles precisaram estar presencialmente no ambiente de trabalho, porque eles operavam máquinas, faziam processos industriais, né? Então, de fato, para eles a realidade era outra, mas eles também fizeram isso com todo o cuidado, usando todo o aparato da segurança do trabalho para a atividade e também para o risco de Covid, que aí já era máscara, né? Que precisava ser utilizado pelo tempo que foi necessário. Então, esse ambiente de pandemia nos fez refletir muito. Nós perdemos colegas nas nossas unidades por conta do Covid. Nós tivemos ali alguns colegas que já estavam num ambiente emocional de muito conflito, porque eu pude ter o prazer de estar em casa com a minha família, mas teve gente que ficar em casa foi um problema. Pela configuração da sua casa, do seu lar, a forma como ele lida com a família e tudo mais, aquilo foi um problema, foi um desafio. Então, teve que entrar em ação o assistente social do SESMIT, que é da equipe de segurança, meio ambiente e saúde. Teve que entrar psicólogo, ele foi direcionado para um processo terapêutico. E tudo isso teve que acontecer. A equipe de segurança SMS trabalhou muito nesse período, por conta de um fator agravante que era a pandemia. Então, eu entendo, César, que no final das contas, cuidar do trabalhador é gerar para ele, cara, uma mensagem subliminar. Dizer o seguinte, cara, você é importante para mim, você gera receita para minha empresa, você me ajuda com processos que são importantíssimos aqui para o meu negócio, mas você também é uma vida. Eu acho que essa é a visão que o empregador tem que ver. Aquela pessoa é uma vida tão importante quanto a sua vida. Porque em relação à vida, a bios, diante de Deus, de toda a força criadora, seja do que você crê, mas todos somos iguais nesse sentido. Nós como seres biológicos, fisiológicos que somos iguais. Não temos como pensar diferente nesse momento. Então, o valor daquela vida é tão importante quanto a sua vida. Cada um vai exercer a sua função. Cada um vai ter o seu papel. Cada um vai estar numa posição e tá tudo certo. Mas enquanto o valor da vida, a dignidade daquela vida humana, isso precisa vir em primeiro lugar. Então, quando você mostra para o trabalhador que ele está recebendo essa dignidade por meio de ações que a sua empresa vai adotar, para que ele seja protegido, seguro, e inclusive nessa parte emocional, você está dando uma resposta muito boa para ele. Ele vai passar ali 8 horas por dia, às vezes 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar para casa. Então a gente está falando de 8, 9, 10, 12 horas, 12 a 14 horas que ele passa fora de casa e ele está gastando esse tempo na empresa. Às vezes ele passa mais tempo nesse ambiente de trabalho do que em casa. Então é importante que esse profissional também se sinta importante nesse processo, se sinta integrado nesse processo. Eu tenho certeza que esse profissional ele vai entregar mais, ele vai se dedicar mais e ele vai começar a ter aquele senso de pertencimento, que eu acho que todo empregador deseja, é que o empregado trabalhe entendendo que aquilo também é dele, com essa sensação do dono. É o que todo empregador quer, mas muitas vezes ele não consegue entregar para esse empregado todo esse aparato de recompensa e reconhecimento que é necessário. É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla, exatamente. Passeamos bastante pelas normas. Eu acho que tudo nos leva numa direção, que é falar sobre o e-social. Ah, legal. Né? Então, assim, qual é a função do e-social e qual é a importância dele para uma empresa? Sim. O e-social foi uma solução muito boa que o governo trouxe para poder você fazer de forma facilitada e concentrada a escrituração fiscal da sua empresa. Então, ali você vai colocar, você vai fazer upload por meio do sistema do e-social
de documentação fiscal, trabalhista, previdenciária. Tudo isso num ambiente só. Você está... Na sua primeira versão do e-social, ele conseguiu sintetizar 15 documentos. 15 ou 17 documentos. De uma vez só. Você conseguiria, num ambiente só, reunir e escriturar de forma digital toda essa documentação. Cara, isso é uma facilidade. Tanto para você reportar esses dados, como para você depois recuperar esses dados. É óbvio que tem muita empresa que bota isso na mão do contador ou de uma consultoria especializada para fazer esse trabalho. Mas tudo isso agora ficou muito mais simples para você reportar, para você fazer a entrega e também você fazer esse controle. E eu digo para você que hoje, por exemplo, empresas que atuam para o setor público, que participam de licitações e tudo mais, cara, elas precisam ser constantemente... elas precisam apresentar sempre as evidências de que elas estão em dia com isso. E o e-social é um grande canal aberto para que a empresa possa apresentar essas evidências. Ela é um portal importante para que o governo saiba que você está fazendo a sua parte como empregador e cumprindo a lei, que não é opcional. Ela é importante para o órgão público, por exemplo, que tem ali uma licitação para poder consultar e ver a regularidade da empresa. Ela é importante para o trabalhador, que vai conseguir consultar o e-social e verificar que todos os direitos dele são garantidos. Quantas vezes a gente já ouviu de pessoas que, eu trabalhei 25 anos num lugar, só quando eu fui demitido, só quando a empresa faliu que eu fui saber que o cara nunca depositou meu FGTS, nunca depositou meu INSS. E o cara trabalhou 20 anos num lugar e ele não teve o direito dele garantido. Foi entrar na justiça, mas a empresa está falida, aí aquele problema todo. Hoje o e-social traz transparência para todos os interessados no processo, seja o governo, seja o órgão público no caso de uma licitação, seja a própria empresa, seja o trabalhador e os profissionais que prestam serviço para que esse sistema funcione, né? Beleza, você falou sobre licitação. Então eu quero trazer um tema aqui para poder ajudar quem está também nos acompanhando. Como é que eu posso me tornar hoje? Hoje eu tenho uma clínica, né? Nós somos aqui a Terra Telemedicina, o nosso ecossistema ali é formado por clínicas, hospitais, clínicas de medicina ocupacional. E vamos supor que essa clínica ela queira se tornar uma fornecedora da Petrobras. Legal. Já que você falou em licitação, nos explica como é que eu posso hoje me tornar um fornecedor da Petrobras. Eu quero que a minha clínica preste serviço para a Petrobras. É possível. E não é um bicho de sete cabeças. De repente, você que está aí ouvindo a gente, possa achar, nossa, virar um fornecedor da Petrobras deve ser um negócio absurdo, deve ser um negócio difícil pra caramba. Calma, que não é isso tudo, não. Existe um canal do fornecedor. Né? Anota isso aí que essa dica é importante. Você vai entrar no canal do fornecedor, lá no site externo da Petrobras, petrobras.com.br. Faz também no da Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, que ela tem um sistema próprio, que é transpetro.com.br. Entra lá em canal de negócio, canal do fornecedor, área de negócio, canal do fornecedor. Ali você vai ter toda a explicação, porque isso é de interesse público. Essa informação não é uma informação confidencial. Essa é uma informação pública. E ali você vai ter todo o script, todos os procedimentos, todos os pré-requisitos para que você possa fazer a sua ficha e você ser admitido. O que eu posso te dizer é, você vai precisar estar totalmente regularizado, tá? Você vai precisar estar com toda a sua documentação trabalhista, fiscal, previdenciária dos seus empregados em dia, porque a Petrobras ela precisa seguir a lei e ela tem que seguir também um decreto específico para essa regulamentação de contratações. A Petrobras ela contrata muito. São milhares de contratos vigentes, porque ela tem atividades muito complexas e que pegam muitos segmentos. Então, ela precisa de empresas que se tornem parceiras para desenvolver esses projetos, esses negócios, esses empreendimentos. Então, sendo assim, é muito importante para a Petrobras contratar. Ela precisa contratar. Ela não tem empregados próprios para tocar em todas essas atividades. Então, ela está contratando o tempo todo, sempre. E lá, inclusive, na área de negócio, no canal do fornecedor, você sabe como é que estão esses contratos, quais são essas oportunidades. Ali você vai conseguir ter uma visão bem interessante e você vai estar regularizado para que você possa oferecer serviço. Porque na hora que a Petrobras te contratar, você vai fazer parte do processo de licitação, você será completamente avaliado nesse sentido. A Petrobras, com suas equipes de licitação, suas comissões de licitações, vai fazer toda uma checagem dos seus dados, analisar as evidências de como você presta as informações no e-social, como é que está o teu FGTS em relação a pagamentos, como é que está as obrigações trabalhistas, previdenciárias, como é que se estão os pagamentos dos seus impostos, e aí o recolhimento dos impostos. Tudo isso vai ser avaliado na hora que você for escolhido para ser um fornecedor.
e caso isso aconteça ou você fique mal das pernas no meio do caminho, você poderá ser até impedido de receber alguma medição contratual, que é o pagamento mensal, o desembolso mensal pelo serviço que você efetuou, até que você regularize essas documentações, né? Então, de fato, a Petrobras precisa zelar pelo cumprimento da lei. Então, ela não está autorizada pela lei a contribuir e fazer um ressarcimento a uma empresa que não está conforme a lei. Então, ela vai guardar essa verba para desembolsar para o fornecedor no momento que o fornecedor estiver completamente regularizado, caso isso aconteça no meio do caminho. Em relação ao setor público, quais são as oportunidades que você entende, né? Já falamos de Petrobras, agora de uma maneira mais ampla. Na sua visão, o que você acha que o setor público oferece de oportunidade para as empresas que atuam ali no ramo de saúde, no trabalho? Ótimo. Como é que você está ali no dia a dia lidando com diversas empresas, né? Sim. Como eu falei anteriormente, a Petrobras é gigantesca, como você mesmo disse, ela não tem braço, ela não consegue abraçar o mundo. Então ela precisa de fornecedores e o setor público precisa de fornecedores. Quais oportunidades que você entende que esse setor oferece para empresas pequeno, médio porte? Excelente. César, as pessoas sabem muito pouco sobre isso. Esse assunto das normas regulamentadoras, da segurança do trabalho, medicina do trabalho, ela tá na mão de pouca gente. E não é só porque tem um cartel em relação a isso. Não é. É porque é custo. Segurança, medicina do trabalho é custo. Você não está botando dinheiro para dentro quando você investe em segurança no profissional. Você não está botando dinheiro para dentro. Na verdade, você está criando um custo para proteger esse cara na medida que ele faz a atividade fim, e ali sim é que ele está fazendo a operação da empresa. Então, muitas empresas, elas até fogem desse ponto, né? Elas não querem investir nisso. É por isso que tem lei, meu amigo. É por isso que tem lei. A gente sabe que a lei, ela vem depois do fato social. Primeiro você tem um fato social, você tem uma realidade. E aí, a partir disso, a gente precisa regulamentar esse fato. E aí vem a lei, vem a legislação, né? Então, no final das contas, a lei, ela existe para tentar proteger e segurar, porque senão as coisas acontecem de uma maneira qualquer e as pessoas ficam completamente desguarnecidas de direitos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, no final das contas, esse é um ambiente que, se você se torna uma empresa especializada em dar esse processo consultivo, com certeza você vai ter essa demanda. Por quê? Lembra que nós falamos que microempresas, empresas de pequeno porte, elas estarão dispensadas de cumprir com muitos desses programas? Então, nesse sentido, ela vai estar dispensada de ter, às vezes, uma equipe própria de segurança, um técnico de segurança, ela vai estar dispensada de ter um engenheiro de segurança, de ter um médico do trabalho, ela vai estar dispensada. Só que aí, digamos que ela vai participar de uma licitação e ganha. Cara, mas aí, na licitação, ela é obrigada a cumprir uma série de exigências que a contratante tem. Digamos que a contratante tem um PGR, tem todo um procedimento de segurança. Ela vai precisar se adequar. E aí, como é que ela faz isso? Aí ela vai começar a patinar, ela não vai ter esse know-how. Então, no final das contas, ela pode contratar uma empresa especializada nesses assuntos para dar todo esse suporte. E aí é que é uma oportunidade para que as empresas possam criar um conhecimento interessante sobre esse assunto e prestarem esse serviço para o mercado. Consultoria em segurança e medicina do trabalho. É um ramo interessante. Outro ramo interessante que eu também vejo é que é o seguinte, toda a empresa precisa, ainda mais órgãos governamentais, precisam cumprir com todos esses procedimentos. Então, no mercado privado, existe uma fiscalização do Ministério do Trabalho para que o mercado corresponda à lei e cumpra a legislação. Mas nos órgãos públicos, que também são fiscalizados pelo próprio Ministério do Trabalho, já há um pré-requisito legal intrínseco, porque eles já representam, de certa forma, um desmembramento do governo, do Estado, algo do tipo. Então, ele já nasce com uma responsabilidade intrínseca de ser exemplo, de ser referência nesse sentido. Então, essas empresas que têm um cunho público ou órgãos públicos, eles já vão trazer uma oportunidade muito grande de cumprimento dessas legislações. Então, existem contratos específicos também para esse ramo, né? Por exemplo, a Petrobras, ela tem muitos contratos e ela tem que avaliar que se os processos dela estão coerentes com a lei e se estão sendo cumpridos, mas cada contrato que ela faz com cada empresa, ela precisa se certificar que cada empresa também está cumprindo. Então, você imagina que ela tem que fiscalizar os seus próprios processos e mais de milhares de empresas que estão lá dentro.
ela não tem braço para fazer sozinha. Então, muitas vezes, ela vai se valer de consultorias externas para ajudarem ela nesse levantamento de informações, nessa prestação de contas, nessas análises. Então, ou seja, esse mercado da segurança do trabalho, ele é importante. O profissional de segurança do trabalho, ele é obrigado por lei, assim como um contador é obrigado por lei para atender uma necessidade fiscal, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro do trabalho, eles também são obrigatórios para determinados processos, complexidades empresariais e graus de riscos diferenciados, para que a empresa possa cumprir a legislação nesse sentido. Já estamos caminhando para o final, mas eu não poderia deixar de falar sobre um assunto que você atua, né? Você já falou aqui algumas vezes sobre CIPA. Então, o que é CIPA, né? Porque você já tocou aqui, já falou em CIPA umas 2 ou 3 vezes. Uhum. E eu, como uma empresa, eu preciso ter CIPA? Quando eu preciso instalar uma CIPA? Legal. Perfeito. Muito importante falar sobre isso. Esse assunto aí... Olha o sorriso na cara do homem. Cara, porque a CIPA, gente, olha... Ela, às vezes, a CIPA, ela tem um calozinho ali, né? Uma pedrinha no sapato. Porque ela acaba incomodando. Mas ela tem que incomodar nesse sentido de provocar reflexão. A CIPA, cara, ela é fundamental. É uma comissão que ela é uma comissão dos trabalhadores, onde existe uma paridade pela lei. Tudo isso está na NR5. Ali você tem uma paridade entre aqueles que são indicados pelo empregador e os indicados dos empregados. Então, você tem uma eleição que na NR5 já foi atualizada e pode ser de forma eletrônica, tá? E você tem aí um período mínimo de 60 dias para fazer a comissão acontecer para a próxima gestão. Então, quando tiver aí, dura um ano a gestão, quando tiver faltando 60 dias, no máximo é que você tem que fazer o período eleitoral, o processo eleitoral. Mas você pode fazer lá na nossa unidade, por exemplo, a gente faz com 90 dias, para poder você ter tempo, ter folga, não ter problema. E lembrando que a equipe que vai assumir na nova gestão, ela tem que fazer o treinamento de NR5, para poder ela saber, ter o conteúdo, ter a base legal da sua atuação. Lá no caso, como tem exposição a benzeno, tem que fazer também o curso de PPOB, que é tudo dura quase 5 dias de treinamento. Só para você ter noção, todo ano é 5 dias de treinamento para ver a NR5, que lida com assuntos de PCMSO e agora PGR. O cara tem que saber sobre esse assunto, lida também com o PPOB, da exposição ao benzeno, por conta da atividade que é desenvolvida. E ali o cara está pronto para exercer a gestão. E ali, cara, essa comissão ela tem reuniões permanentes, reuniões periódicas, no nosso caso, reuniões mensais. E aí você discute uma série de situações onde você questiona a empresa, situação de ruído tal. Quais as medidas que estão sendo adotadas, baseado no último relatório de medição. Empresa, tivemos um relato de um prédio, de uma instalação que não está adequado, está com problema de mofo, está tendo infiltração, está prejudicando a população daquele prédio. O que pode ser feito acerca disso? Precisa de alguma ajuda? Podemos fazer sugerimos tais soluções. Você tem todo tipo de situação ligada a transporte. Às vezes, o empregador dá uma solução de transporte para o local, mas isso está prejudicando e onerando os trabalhadores em uma série de questões. Ele pode fazer um questionamento, porque isso está ligado à qualidade de vida no trabalho. Às vezes, ligado à alimentação. Tem empresa que dá uma alimentação in natura, dá no próprio refeitório. Mas, às vezes, a alimentação não está com balanço nutricional. Aí percebe-se que não tem um nutricionista fazendo um trabalho de gestão que deveria ser feito para aquela população. Então, a CIPA pode questionar a gerência sobre a tratativa relacionada à alimentação no trabalho. Cara, a CIPA ela é fundamental. Ela é um órgão que está ali para gerar essa reflexão. Ela não é executória, ela não é executiva, ela não executa. E quando a empresa precisa criar essa CIPA? Vamos lá. Eu até separei aqui eu já imaginava que essa pergunta fosse acontecer e já separei aqui um alinhamento de como que isso pode acontecer. A CIPA, ela tendo em vista o grau de risco de cada empresa, você vai ter um tipo de quantitativo de empregados nessa relação de grau de risco para você dizer qual será o tamanho da CIPA, o enquadramento da CIPA, tá? Então, por exemplo, a partir de 20 empregados, de 0 a 19 empregados, nós não vamos ter CIPA em nenhuma condição. É desnecessária a CIPA. Tá? Mas, por exemplo, de 20 a 29 empregados, se a empresa está num grau de risco 3, conforme aquele quadro lá do CNAE, que mostra as atividades empresariais, aí ela vai ter pelo menos um efetivo e um suplente. Tá? Aí você vai ter um do empregado e um do empregador, vai ter essa paridade. Se você tiver de 30 a 50, aí nós vamos ter uma mudança
de 1 para 1 no grau 3 e 2 para 1, 2 suplentes, 2 efetivos e um suplente no grau de risco 4. E aí você tem de 51 a 80 empregados, aí já muda. Um grau de risco 2 já começa a ser obrigatório. O grau de risco 1 ainda não. O grau de risco 1 só vai ser obrigatório CIPA de 81 a 100 empregados, mas é uma complexidade de negócio com menos risco, né? Então, para cada grau de risco e para cada quantitativo de empregado, você vai ter um número de integrantes de CIPA para representar esse quantitativo. Tudo isso está no quadro 1 da NR5. Você vai ter lá o dimensionamento da CIPA. E aí você vai ter toda uma explicação mais detalhada da norma sobre como essa CIPA deve acontecer, como ela deve ser regulamentada. E detalhe, muito importante, o Ministério do Trabalho, ele fiscaliza a CIPA. Ele fiscaliza as atas da CIPA. Porque muita coisa que, de repente, possa depor contra a empresa, pode ser ali meio que camuflada num documento ou outro. Eles vão maquiar, né, para poder ficar tudo bonitinho. Mas, geralmente, na CIPA é que a gente vê muita realidade dos fatos, onde o trabalhador ele diz, cara, estou sofrendo exposição aqui, não está tendo medida de controle, não estou recebendo EPI, não estou recebendo treinamento adequado para essa atividade, não tenho tempo suficiente para poder fazer essa atividade como a norma diz que tem que ser, estou tendo que fazer num tempo muito acelerado, isso está me expondo à condição de acidente. Então, a ata da reunião da CIPA é muito importante. É por isso que, inclusive, tem essa paridade de membros indicados pelo empregador e do empregado. Porque também, se você tiver um grupo de empregados querendo fazer uma certa sabotagem contra a empresa e querer criar ali uma situação desfavorável contra a empresa de forma desproporcional, até caluniosa, digamos assim, você tem ali os indicados do empregador que estão ali também para tentar trazer um contraponto. Dizer, não, pessoal, não é assim. Temos que ter coerência, não é por aí. O presidente da CIPA, ele é indicado do empregador. E o vice-presidente, geralmente, é o mais votado daqueles que participaram da eleição. Para poder ter essa paridade, ter aí essa correlação de forças, né, como um termo muito utilizado aí nesses ambientes. Então, você tem ali essa ideia de paridade para poder tentar trazer esse equilíbrio para as reuniões e para os registros. Antigamente, era obrigatório que as empresas levassem ao Ministério do Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho, e colocassem essas atas à disposição do Ministério do Trabalho lá. Tá? Hoje não precisa mais. Hoje ela tem que estar à disposição do Ministério do Trabalho, e no momento que ele faz ali uma auditoria, faz uma visita ao local, ele precisa ter acesso a toda essa documentação, e ali ele vai fazer toda a análise do que está acontecendo na relação de trabalho naquele local. O sindicato tem que estar participando, o sindicato daquela categoria precisa receber as atas dessa reunião, precisa participar do processo eleitoral, precisa ter ciência do que está acontecendo, como também um órgão que auxilia nesse processo de garantias de direito dos trabalhadores. Leandro, chegamos ao final. O papo foi muito bom. Acho que você trouxe luz a principais pontos ali que constam na NR. Sim. E agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem para o empregador e para o colaborador. Maravilha. Bom, o primeiro ponto é que tudo isso que a gente falou aqui tem muito detalhe. Estavam de lei. Cara, isso aqui é tema para treinamento para dias, né? Então, você tem profissionais habilitados para falar sobre isso. São os profissionais que atuam nessa área de segurança, tá? Então, a primeira coisa é dizer que eu estou à disposição. Fica aqui o meu contato. Eu tenho uma empresa que pode fornecer esse tipo de consultoria para as empresas que têm essa necessidade. Então, isso aí a gente pode estar sendo o caminho de solução para esse ramo. Esses assuntos eles precisam ser desenvolvidos por profissionais que trabalhem nessa área, porque realmente são muitos detalhes. Mas a primeira coisa que eu quero dizer e deixar agora essa mensagem aí de esperança é que a legislação ela não é um problema. A legislação ela vem como uma solução para trazer equilíbrio para ambas as partes. Então, você empregador, tenha certeza que o investimento na vida do seu profissional, o investimento na segurança desse profissional, o investimento na saúde emocional, vai criar um ambiente para esse profissional que vai interferir no comportamento desse profissional. Esse ambiente vai ser tão qualitativo, ele vai ser mais qualitativo, ele vai ser mais seguro, que ele vai com certeza gerar uma mudança de comportamento nesse profissional. Mas eu tenho certeza também que você trazendo conhecimento, treinamento, você vai mudar as habilidades desse profissional, vai mudar as competências, os atributos desse profissional, as habilidades desse profissional, e vai fazer também mudança de comportamento nesse profissional. Então, todo esse investimento é investimento no seu negócio, no seu business. E eu tenho certeza que isso vai retornar para você como um ambiente muito mais qualitativo, muito mais funcional, muito mais seguro e também muito mais rentável.
E para você empregador, para você empregado que está aqui me ouvindo, que você possa fazer uso de todas essas soluções que são dadas para você como um profissional. Usem os EPIs quando necessários. Participem dos treinamentos, valorizem todo esse conhecimento que é despejado sobre vocês na periodicidade que é devida, né? Dependendo do teu tipo de atuação, porque a sua vida é mais importante de tudo isso. No final das contas, você precisa voltar para sua casa, cuidar dos seus filhos, da sua família, viver a sua vida, e é isso que é importante. O trabalho, ele é uma solução, ele não deve ser um problema. Então, fica aí a minha mensagem de consideração para ambos os lados e dizer que fico à disposição para contribuir com vocês, na forma como vocês precisarem. Estou aí à disposição. Leandro, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. E para você, não esqueça de curtir nossa página, compartilhar esse podcast. Eu tenho certeza que você tem alguém para compartilhar todo o conhecimento que foi deixado aqui pelo Leandro. Siga o @teratelemedicina no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. E esteja conosco. Um forte abraço e até a próxima.